Salve, salve, bora para mais uma narrativa. Ontem teve a notícia que o Trump ia suspender os ataques ao Irã, pelo menos no dia de hoje, que tinham ataques programados. Isso por si só já traz um alívio tático para o mercado, mas não é uma normalização, principalmente no petróleo. A gente pode ver que ele arrefeceu um pouco, mas nada muito impactante, porque ele segue em torno de US$ 110, o Brent e o WTI US$ 103. Isso é um patamar bem elevado, então apesar desse alívio diplomático momentâneo, não teve um impacto tão expressivo assim no preço, o que mostra que o mercado ele ainda tá incerto em relação à reescalada do conflito. E como o Estreito de Hormuz ele ainda segue fechado, isso segue impactando a inflação de forma real, e não é só uma expectativa de inflação mais alta, acaba sendo algo sustentado estruturalmente. A gente pode ver que o dólar e os títulos eles já estão se fortalecendo. É, Agora pela manhã o dólar já está subindo, títulos estão subindo quase 1% aqui. Os títulos de curto, médio e longo prazo estão todos acima do range estipulado pelo Fed. Aí vamos ver quais são as oportunidades para o dia de hoje. O dólar tende a buscar esse nível de oferta como alvo principal. Então, ele pode dar uma oportunidade de compra dentro dessa estrutura para buscar o topo, que é o alvo principal. Ele pode dar continuidade fazendo o pullback, ele está montando estrutura de alta já, então ele pode seguir respeitando esses pullbacks, até porque já rompeu esses níveis. E dentro desse nível de demanda aqui, desse range, ele fez um realinhamento de fluxo aqui, dando continuidade ao movimento. Então, o dólar já pode seguir subindo daqui ou buscar por compras após o rompimento dessa região aqui, aí com um realinhamento de fluxo, buscando a demanda. Acredito que pelo fluxo, como ele está se mostrando aqui hoje, pode ser que o dólar tenha mais um dia de alta. Apesar do petróleo tá arrefecendo aqui, tá meio divergente, porque os títulos estão subindo bastante e o dólar já tá numa alta bem moderada já. Mas se os títulos começarem a ceder mais, o petróleo começar a ceder mais, pode ser que o dólar venha a inverter o fluxo. Então tem que ficar muito ligado no petróleo. E agora tá tendo uma divergência, porque o petróleo tá caindo, o ouro tá caindo, o VIX ele tá subindo, ele tem se mantido no patamar dos 18 aqui nos últimos dias, e agora tá em torno de 13%. As emergentes elas estão numa leve queda aqui, muito impactadas pelo dólar. Mas acredito que o dólar vai pender mais para dar continuidade a essa alta. E caso a inversão ocorra, a inversão do fluxo no dólar, e ele venha a perder esse fundo aqui,
Aí ele pode vir buscar essas regiões aqui, que particularmente são bem mais interessantes para comprar. São níveis mais baratos dentro dessa estrutura aqui, dentro desse range. O preço acabou não buscando nem 50% da região. Então, realizar uma compra aqui agora é um pouco mais arriscado, até pela divergência do petróleo e dos títulos. Então, realizar essa compra aqui agora é mais arriscado. Ou esperar o rompimento desse nível de oferta ou o preço buscar uma demanda mais barata dentro desse range aqui. E se a gente está esperando alta no dólar, vamos buscar por uma queda no euro. E o euro é a mesma situação, ele tem esse fundo aqui. Caso ele venha a romper esse fundo, esperar por um alinhamento de fluxo e dar continuidade à queda. Caso ele rejeite esse nível de preço e volte a subir, buscar por venda em região de oferta mais cara. Então, para o euro, para o dólar, para as emergentes, não tem, não tem muito mistério. O ouro ele tá uma situação um pouco complicada aqui, até pela questão dele tá caminhando junto com o petróleo, e o petróleo ele é muito sensível às headlines, e como houve essa pausa momentânea no conflito, ele tá cedendo agora, mas não tá cedendo muito também. Até porque os dados de inflação já vieram bem acima, então mesmo com alívio diplomático, o petróleo dessa vez não cedeu muito. Geralmente, quando existe um alívio diplomático, ele tende a cair 5, 6, 10%, e isso não aconteceu agora. Ele, porque a inflação ela já está bem persistente. E o ouro ele está dentro dessa região aqui. O ideal seria ou ele buscar esse volume imbalance aqui. Se houver um realinhamento e montar a estrutura, pode ser que dê uma boa compra. Ou se não houver o alinhamento de fluxo, ele perder esse fundo aqui, ele vai buscar regiões mais abaixo. E vai depender agora, buscar por operações no ouro dentro dessa região aqui é bem arriscado, porque ele está acumulado e ele está caminhando junto com o petróleo. E o petróleo. Só que o ouro tá mais para uma queda porque os títulos tendem a pressionar mais o ouro. Só que como tem essa divergência do petróleo e dos títulos, eu recomendo ele sair dessa caixa primeiro aqui para tomar uma decisão. Até porque comprar aqui agora nesse nível com os títulos subindo a quase 1% é bem arriscado. Então tá mais para uma venda do que para uma compra. E caso antes dele limpar essa liquidez aqui, o preço pode capturar essa liquidez de cima dos topos, buscar por oferta, alinhar o fluxo, entregar uma queda, ainda mais se os títulos seguirem se fortalecendo. Já nos índices, o Nasdaq está num ponto bem interessante, até porque essa semana tem relatório da Nvidia e tem relatório do Walmart também, que está relacionado ao varejo. Então,
os resultados da Nvidia eles vão sustentar muito a ideia de que se o boom das IAs ainda tem sustentação, pode seguir em um movimento expansivo e o resultado dos varejistas vai testar o consumo, se o consumo ainda está resiliente. Então, esses relatórios vão ser bem importantes. O índice ele já está caindo bastante agora no pré-market. Os índices asiáticos eles fecharam negativos, por assim dizer, porque os que fecharam positivos foi algo bem fraco. Então, o mercado acabou fechando mais negativo. A Europa agora nesse momento tá mais positiva do que negativo. Mas o índice Nasdaq ele pode estar indo precificar antes da divulgação do relatório da Nvidia, porque caso o resultado venha forte, o índice tende a se sustentar, então ele pode buscar esses níveis de demanda antes do relatório para dar continuidade a mais um movimento da expansão. Ou caso os relatórios venham ruins, ele pode perder esses fundos e seguir uma liquidação mais forte a níveis mais embaixo aqui. Ele já está trabalhando dentro de um canal de baixa, então pelo fluxo aqui, pelo direcional dos títulos e do dólar, hoje o índice pode ter mais um dia de queda. Ele já está até caindo agora. Tem esse nível de demanda aqui que pode travar o preço aqui. Mas se ele perder esse fundo aqui, ele vai buscar alvos mais embaixo. Aí vai depender muito de como vai ser a abertura do índice. O índice tem que aguardar mais na abertura. Mas a maior probabilidade pro dia de hoje é uma queda e dependendo de como for a abertura, se houver uma inversão no fluxo e o preço estiver em níveis de demanda e houver uma rejeição e uma inversão de fluxo, a gente pode buscar por compras. E se ele perder esses níveis aqui, ele tende a buscar alvos mais embaixo. O S&P é a mesma coisa, ele tá se segurando nesse nível de demanda aqui. Mas ele tem outros níveis mais abaixo para buscar. Se ele perder esses níveis, vai buscar esses outros aqui, dependendo de como for a abertura do índice e houver um realinhamento, pode ser que dê compra, mas caso o fluxo das ações siga caindo, os títulos sigam subindo, ele pode perder esses níveis aqui e buscar níveis mais embaixo. Então, a expectativa maior, a probabilidade maior é de queda com base no fluxo do pré-market agora, mas não dá para tomar nenhuma decisão precipitada. Vamos ver o que o mercado tem para nós hoje. Tamo junto.